Um homem religioso que precisava nascer de novo, uma mulher sedenta que precisa saciar a sua sede. Um homem possesso que precisa de paz e de transformação. No programa de hoje nós vamos ver um homem com uma grande necessidade. Uma necessidade que pode ser a de todos e que só encontra satisfação em Jesus Cristo. Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. É muito bom receber você aqui conosco e que através desse programa Deus possa falar ao seu coração e que você tenha um encontro com Jesus. É muito comum as pessoas desejarem um milagre, às vezes por causa de uma doença ou a doença de algum parente. As pessoas estão atrás dessa solução sobrenatural da parte de Deus. Uma cura, um sinal. Quem não gostaria de receber um milagre? Mas a maneira como Jesus trata os milagres não é a maneira como nós tratamos os milagres. Jesus usa os milagres ou sinais milagrosos para revelar a sua identidade e a sua obra. Em cada milagre, Jesus quer mostrar quem Ele é e o que Ele veio realizar neste mundo. Os milagres são como pequenos dramas, onde Jesus traz uma grande lição. E nessa lição, algo que todos precisam aprender a respeito dele mesmo, a respeito do que ele veio fazer e, é claro, a respeito da nossa real necessidade, que está muito além do que os nossos olhos podem ver. Nos profetas, os milagres acompanhariam a chegada do Rei de Deus, ou do Messias. Profetas como Isaías, no capítulo 35, fala da vinda do Senhor que virá com vingança e salvação, de que Ele faria os cegos voltarem a enxergar, os mudos voltarem a falar, os surdos voltarem a escutar e também os coxos saltarem de sua cama como um cervo. Esse sinal acompanharia a chegada do Messias. Então, em todos esses sinais, Jesus está revelando que Ele é o Rei tão esperado, o Messias que Deus prometeu. Então, o que será que Jesus está querendo nos ensinar quando Ele cura um paralítico? O que Jesus está querendo nos ensinar quando um homem é baixado diante dele e ele diz: estão perdoados os seus pecados, ao invés de dizer, levanta e anda? Com esse sinal, Jesus quer mostrar o que para nós? Que nesse encontro, qual é a nossa real necessidade? Jesus quer nos ensinar e que você esteja com seu coração aberto para receber aquilo que Jesus revela sobre quem Ele é. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que Ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e Ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. O homem queria cura, Jesus lhe deu perdão. O homem queria sair de sua cama, levantar-se e voltar para casa andando. Jesus o envia com algo maior, um coração limpo, lavado, perdoado por aquele que tem autoridade para perdoar pecados. Jesus parte de uma necessidade particular para uma necessidade universal, aquela que todos os homens possuem. O desespero
por aquele que pode perdoar os seus pecados. Aquilo que nós podemos ver como um problema pode não ser o real problema. Aquele homem poderia retornar para casa, até mesmo carregado pelos seus colegas e companheiros que o levaram até Jesus, porque Jesus já deu tudo o que ele mais precisava. Perdão que somente o Filho de Deus pode trazer para aquele que crê e se encontra com ele, para receber o perdão dos seus pecados. Seus braços de amor, amas o pecador, sua luz traz direção, eterno amor, sempre me alcanças com perdão. Ergo minhas mãos, o Rei está aqui. Olho para Deus, sua graça está aqui. Aos mortos
Imagina que você tem uma doença incurável, você já tentou de todas as maneiras encontrar um tratamento para que pudesse, enfim, curá-lo, e até que você descobre que a única pessoa no mundo que poderia fazer isso por você está exatamente na sua cidade. O que você faria? Nós temos a história de um homem que tem uma grande necessidade, uma necessidade física, que ao descobrir que Jesus está ali, tão perto dele, ele e alguns amigos conseguem chegar tão próximos do Salvador ao ponto de que ele seja capaz de experimentar a cura que ele tanto desejava. Esse homem é o paralítico que muitas pessoas conhecem por ter sido descido do teto à frente de Jesus por 4 homens que o carregaram em uma maca. Esse paralítico tinha uma necessidade muito pessoal, muito particular. E ele queria ser curado por Jesus. Mas o surpreendente não é aquilo que acontece mais à frente, que é a cura do paralítico em si, mas o que o Senhor Jesus quer ensinar com aquilo que ele está fazendo. No Evangelho de Marcos, e assim como em todos os evangelhos, os sinais e os milagres servem para ensinar quem é Jesus. Eles são uma lição a respeito da identidade de Jesus e a respeito da obra que ele veio realizar. Então, mais do que simplesmente fazer com que esse homem se levantasse, Jesus quer dar uma lição muito importante para todos aqueles que estão ali ao seu redor. E essa lição, Jesus, ele parte de uma necessidade que é muito particular de uma pessoa para uma necessidade que é universal, aquela que todos precisam desesperadamente e que só Jesus tem a cura. O texto é o texto de Marcos capítulo 2. E o paralítico, ao descer na casa onde Jesus estava, que por sinal estava muito cheia, porque Jesus estava ensinando, o evangelista faz questão de nos mostrar que aquilo que Jesus fala no primeiro capítulo, da sua prioridade em pregar e em ensinar, é exatamente o que ele está fazendo. E as pessoas estão ao redor dele, de todos os tipos, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Até que diante dele desce um homem em uma maca e ele é colocado diante de Jesus Cristo. É bem natural que a gente olhe para esse momento e pense, bom, Jesus vai curá-lo e vai fazê-lo ficar de pé para que ele possa então voltar andando para casa. Mas a primeira coisa que Jesus diz não é a respeito da cura da sua condição física, mas olha só o que ele fala. Em Marcos capítulo 2, versículo 5. Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Eu falei no início, imagina que você tem uma doença incurável e você precisa encontrar o único no mundo que pode curar você. Você vai com uma expectativa muito grande de que ele faça o que você espera. Até que ele responde, não, eu não vou te colocar de pé, mas eu vou perdoar os seus pecados. O que Jesus faz gera uma disputa entre alguns homens, porque eles começam a dizer que Jesus é um blasfemador. Ninguém pode perdoar pecados senão Deus. E eles estavam certos ao dizer que somente Deus pode perdoar pecados. Jesus percebe o que eles estão arrazoando, o que eles estão pensando em seu próprio coração. Até que Jesus diz para eles assim, olha, para que você saiba que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, Jesus diz ao paralítico, levanta e anda. O encontro de Jesus com esse paralítico muda a história dele para sempre, não porque ele volta andando para casa, mas porque Jesus percebe a sua real necessidade, que é uma necessidade do seu coração. Uma necessidade que era de todos que estavam naquela casa, pois todos ali precisavam de perdão. O milagre mostra a identidade de Jesus e o milagre revela a obra que ele veio realizar. Jesus, ao dizer que ele pode perdoar pecados e tem autoridade para fazer isso, aquilo que aqueles homens estavam arrazoando em seu coração
se torna verdadeiro diante dos seus olhos e algo que vai gerar assim talvez uma confusão terrível na mente deles por causa da verdade que Jesus está ensinando a eles nesse momento. Se somente Deus perdoa pecados e Jesus tem autoridade para fazer isso, a conclusão deles no final é que Jesus só pode ser Deus. Jesus é Deus. Ele perdoa os pecados porque Ele tem autoridade para sair de uma necessidade particular de um homem para suprir a sua verdadeira necessidade, que é universal, que é o desespero que todo ser humano tem, distante de Jesus Cristo, de receber o perdão dos pecados. Qual é a sua necessidade? Talvez você, como muitos, vive correndo também atrás de milagres e de sinais. Talvez, como muitos, você busca tantas campanhas e tantos lugares aonde você vai encontrar a tão sonhada cura para a sua condição física. Até que você percebe que o seu verdadeiro problema não é aquela doença que você tem, mas é o real problema do seu coração. Jesus parte de uma necessidade particular para uma necessidade universal para mostrar a todos os homens que o que eles mais precisam é o perdão dos pecados. Aquele homem poderia voltar andando para casa, mas a morte o aguardava um dia e ele poderia morrer sem Jesus. Mas com o perdão dos pecados, ele poderia até continuar sendo um paralítico, mas perdoado, uma vez com o Senhor no céu, ele seria curado definitivamente de todas as suas doenças, porque ele foi encontrado por Jesus e perdoado por Ele. A nossa maior necessidade não é aquela que as pessoas apenas conseguem ver por fora, mas é a verdadeira necessidade que temos dentro do nosso coração. E para uma grande necessidade, um grande milagre. Aquilo que Jesus pode fazer por mim e por você, que é perdoar os nossos pecados e nos dar uma nova vida, porque somente quando somos perdoados é que realmente podemos ter comunhão com o nosso Deus, comunhão com o nosso Salvador. E não importa o que temos no nosso corpo e o que é aparente para os outros, o que importa é o perdão que recebemos do Senhor Jesus. O texto termina dizendo que as pessoas ficaram maravilhadas com aquilo. Elas diziam assim: nós jamais vimos algo desse tipo. E durante todo o primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, realmente eles nunca viram alguém perdoar os pecados. E durante toda a história do seu povo, eles só viram Deus perdoar pecados. Jesus expulsou demônios, curou doentes, Jesus pregou. Mas perdoar pecados era a primeira vez que eles estavam vendo. O que Jesus fez com aquele paralítico, Ele iria concretizar na cruz, na sua obra, aonde os pecados de todos os seres humanos estava ali com o nosso Salvador, para que então finalmente, através de sua obra e por causa de quem Ele é, Ele pudesse então satisfazer a nossa maior necessidade, que é o perdão dos nossos pecados. Jesus pode te encontrar hoje com essa carência profunda do seu coração, de uma transformação e de uma vida que Ele pode te dar pelo perdão que Ele pode oferecer a você nesse momento, se você confessá-lo e se você se arrepender dos seus pecados. Que Deus assim te abençoe e que você pare de pensar apenas naquilo que é aparente para os outros ou aquilo que te incomoda, mas que você comece a pensar na eternidade, pois o perdão que Jesus nos dá tem implicações para a vida eterna. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você precisa de um encontro com Jesus? Você precisa ser perdoado? Talvez você seja essa pessoa que vive à procura de sinais e milagres e que passa uma vida inteira tentando se preencher com talvez algumas coisas que as pessoas possam prometer a você. Enquanto você não percebe que a sua real necessidade vai muito além da sua busca por esses sinais. Pode ser que o que você mais precisa não é uma cura daquela sua doença, mas a verdadeira cura que Jesus pode trazer ao seu coração. Essa cura, essa transformação
é ser perdoado por Jesus. Então, se você precisa de perdão hoje, e ao encontrar-se com Jesus, a sua maior necessidade é ser perdoado, me acompanhe nessa oração. Vamos pedir juntos ao Senhor para que Ele nos abençoe e nos dê a graça do seu perdão. Perdão derramado na cruz do nosso Salvador, que morreu em nosso lugar para suprir a nossa real necessidade. Me acompanhe nessa oração, em nome de Jesus. Santo Deus, nós te louvamos pela palavra que recebemos, te agradecemos porque o Senhor vê muito além da nossa necessidade física. O Senhor nos ensina do que nós realmente precisamos. Nós precisamos do perdão dos pecados, nós precisamos de transformação, nós precisamos que o Senhor Jesus nos diga: filho, eu te perdoo. Nós precisamos, ó Pai, ouvir isso da parte do Senhor. Nós carecemos de Ti, mais do que de milagres, mais do que de sinais, mas olhar para aquele que fez todos os sinais e milagres para nos mostrar que Ele é o Rei que veio ao mundo, o Messias prometido, aquele que veio para perdoar os pecados e suprir a necessidade de todos, aquilo que é universal, que é ser perdoado por Ti. Abençoe-nos, ó Deus, e que essa pessoa que me acompanha nesse momento, nessa oração, possa receber aquilo que é o seu maior tesouro, que é o perdão dos seus pecados. E que assim o Senhor nos abençoe, que a Tua palavra possa entrar em nosso coração e trazer uma mudança real em nossa vida, para a glória do Teu nome, para que nós possamos dizer: nós jamais vimos coisa assim. Nós jamais vimos um Deus que perdoa, que salva e que transforma o nosso coração. Que nós possamos sim ficar admirados com o Senhor Jesus e com a sua glória de perdoar os nossos pecados e sarar a nossa vida. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar e sim oferecer perdão e parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em Ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em Ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixa a culpa sobre a
Você deseja entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração e pedir para fazer parte da lista de transmissão da nossa igreja? Basta você enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e, claro, acompanhar todas as nossas atividades pelas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você pela sua companhia durante todo o nosso programa. Se você perdeu alguma coisa, você pode nos assistir todos os sábados, às 12h30 e às 21h30. E também pela nossa lista de vídeos no nosso canal no YouTube, onde estão todos os programas que já gravamos até aqui. Que Deus te abençoe, que você seja perdoado por Ele, através do Senhor Jesus Cristo.